Você acha que, em nome da arte ou do entretenimento, histórias de pessoas reais podem ser completamente distorcidas? Então eu trouxe para você um filme e uma série que você precisa colocar na sua lista. Não só porque são boas obras, um bom entretenimento, que é a função aqui desse canal, mas também porque eles são inspirados, eles são baseados em histórias reais, muito conhecidas, só que distorcem descaradamente os fatos. A arte pode fazer isso? O primeiro é o filme recente do Martin Scorsese chamado O Irlandês, da Netflix. Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. O filme, que reuniu Robert De Niro e Al Pacino, fala da história do sindicalista James Riddle Hoffa, que desapareceu e o caso nunca foi resolvido. A história foi contada num livro I Heard You Paint Houses, do detetive Charles Brandt. O seu braço direito é o Frank Sheeran, vivido pelo Robert De Niro. Mas atenção, a partir daqui haverá alguns spoilers, não muito grandes, mas haverá. Mas o propósito desse episódio é explicar, tentar responder a tal polêmica. Pode ou não deturpar questões reais? No filme, Sheeran nunca admite ter matado Hoffa, a pedido de outro mafioso, o Russell Bufalino, vivido pelo Joe Pesci. Na vida real, não há prova alguma de que ele foi o assassino. Mas o filme do Scorsese mostra claramente essa morte feita por ele, o que enfureceu os familiares vivos do Hoffa. Jack Goldsmith, o enteado Chuck O'Brien, envolvido na morte, segundo o filme, escreveu um livro com a sua versão e disse que O Irlandês é o maior fake movie que ele já viu. Numa entrevista, o Scorsese disse que não se importava sobre o que de fato ocorreu com Hoffa. Ele disse: "O que aconteceria se soubéssemos exatamente o que aconteceu no assassinato do JF Kennedy? O que isso faz? Isso nos dá alguns artigos, uns filmes e pessoas falando no jantar. A questão é que não é sobre os fatos, é sobre o mundo que os personagens estão, a forma como eles se comportam e as situações que estão vivendo." Já o Goldsmith rebateu: "O Scorsese devia sim se importar, porque está retratando falsamente uma pessoa viva, o Chuck O'Brien, num crime que ele não cometeu." Ou seja, resumindo, O Irlandês é uma obra de ficção, mas é altamente alicerçado numa história muito conhecida nos Estados Unidos sobre sindicalistas muito conhecidos. Só que ao fechar a obra afirmando como ele foi morto, o Scorsese distorce a história de pessoas que ainda estão vivas. Obra de arte, obra de entretenimento pode fazer isso, sim ou não? Mas antes, agora antes de dar a resposta, eu vou falar sobre uma série que eu tive sorte de conhecer, que você talvez não tenha visto. Corra atrás dela, ela é maravilhosa, ela teve só 3 temporadas, ela se chama Os Borgias. Essa série fala do Papa Alexander VI, o Papa mais odiado da Igreja Católica, o Papa que a Igreja tenta esconder a sua história real. Sabe por quê? Porque este Papa foi um Papa de origem espanhola, o que já criou o ódio entre os reinados italianos da época. Ele foi casado, ele tinha diversas amantes, ele teve muitos filhos. E, além de tudo, as amantes conviviam com ele no Vaticano. E pior, os filhos faziam de
tudo para a manutenção do poder do pai. What have they heard? That Bob Bradus has lost. God rest his soul. What Rome needs now is You. power. The new pope will be elected by the College of Cardinals. I have waited a lifetime for this moment. I will not forgive failure. Am I understood? We will not fail you, Father. How many votes must we buy in the papal election? You're criminally well informed, sis. I shall fight you to the end with any means at my disposal. What talk we of fighting? This is all in God's hands. Os Borgias é simplesmente magnífico. Foi criada pelo Neil Jordan e tem como Papa, o Papa Alexandre VI, é o Jeremy Irons, que faz brilhantemente esse personagem, o Papa Alexandre VI. O problema, para começar, antes de falar do tema do episódio, é o final. Essa série poderia ter durado 10, 15 anos à vontade, porque ela é inspirada num Papa muito polêmico, mas que existiu num momento muito particular e rico da história da humanidade, o final do século XV para o começo do século XVI, ou seja, o papado do Alexandre VI vai de 1490 e pouco a 1520, 28, não me lembro. Esse é o período não só da chegada de Cristóvão Colombo à América, e algo que não é tratado na obra, como é também o momento do Renascimento, do poder da família Médici e da disputa entre os reinos que formariam depois a Itália. Esse Papa viveu tudo isso, e só disso a série poderia ter durado muito mais. E por que não durou? O Neil Jordan alegou que a série durou o que tinha que durar, mas não é verdade. Os Borgias entrou na TV na mesma época do ápice do Game of Thrones. E isso é um tema até para outro episódio em breve. Como é cruel o mundo do audiovisual e das grandes produções. É evidente que os Borgias é uma superprodução. Você vai ver como é caprichado a reprodução do Vaticano do século XV e XVI. Era muito caro e tinha um elenco de peso. E ela não sobrevive por conta que não respondeu tão rapidamente em audiência numa época em que outras séries, por exemplo, como Game of Thrones, chamaram mais a atenção do público. Que pena, porque o final é terrível. Terrível no sentido de que você esperava muito mais. Pelo caminhar da série, o final deveria ter sido muito melhor dos Borgias, mas eu não vou estragar ela aqui. Mas afinal, vamos voltar ao tema do episódio. O que a série Os Borgias mentem ou distorce? Vamos lá. Primeiro, tem a ver com um dos filhos do Papa Alexandre VI, que é o Cesare Borgia. Na vida real, e isso é verdade, o Cesare Borgia inspirou o Maquiavel, com quem ele conviveu, e mostra na série, o Maquiavel escreveu O Príncipe inspirado no Cesare Borgia. Porque, entre outras palavras, o Maquiavel dizia que o Cesare era o modelo mais ideal de príncipe, de governante para aquela época, da maneira articulada e do raciocínio que o Cesare tinha para manter o poder, custe o que custar. Essa, aliás, é uma parte deliciosa da obra. Mas aonde tem a mentira aí? Onde tem a distorção? A série mostra o Cesare tendo relações sexuais com a sua irmã, a Lucretia Borgia. Eles eram irmãos de pai e mãe, de mesmo pai e mãe. E a série mostra que isso era um grande escândalo. Só que nunca foi comprovado que a Lucretia e o Cesare tiveram de fato relações sexuais. O fato é que a Lucretia acabou sendo vítima de muita fofoca na época, e as fofocas se agigantaram para tentar derrubar este Papa. Outro ponto que a série mostra claramente, mas que não há comprovação histórica, é que Cesare é o responsável pela morte do irmão, que era o primogênito do Papa Alexandre VI e o querido dele. Não há comprovação. Ao contrário, os historiadores acham que não foi isso que aconteceu. Jordan mostra uma cena de orgia entre diversas prostitutas e os cardeais de Roma, sedentos por sexo, comida e luxúria. Outro fato que os historiadores dizem não ter comprovação sólida,
o que não significa que os cardeais eram santos. A história de desvio de dinheiro dos pobres era evidente, com Roma passando fome enquanto os cardeais viviam no luxo e nem saíam do Vaticano. Portanto, a série mostra, ela é baseada num papa tão escondido pela igreja, mas tão famoso entre os historiadores, mas ao afirmar numa ficção esses ocorridos que não tem comprovação histórica, ela deturpa a imagem de um papa que já tem uma imagem totalmente deturpada mesmo, porque afinal ele foi uma vítima algoz, mas também vítima da fofoca desses reinos italianos que queriam derrubá-lo. Então, afinal, a arte e o entretenimento podem mentir ou distorcer a realidade? A minha resposta é sim. Arte é ousadia, é vanguarda, é distorção, é reflexão, é crise, é provocação. Essa é a função da arte, seja ela um quadro, seja ela uma série ou um filme. Ela precisa fazer isso, porque ela vai sacudir você e tudo as suas crenças e os seus dogmas. E essas são as obras que vão ficar na sua cabeça. E, no final das contas, eu só estou fazendo esse episódio aqui porque eu gostei tanto dessas obras que eu fui pesquisar a história real. Ou seja, ao mentir, ao distorcer, o espectador acaba saindo ganhando de uma boa obra que faz isso, porque você vai sair dela e pesquisar a história real. A minha única recomendação é: não acredite em tudo que você assiste.